começar para valer. Muito bem, gente, bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui em mais uma madrugada de oração hoje, começando uma semana, a qual eu profetizo que vai ser uma semana de muitos milagres para a sua vida, e eu quero que você repita comigo aquela frase que não pode faltar na madrugada: eu vou viver o sobrenatural na minha vida, né? Escreva aí: eu vou viver o sobrenatural na minha vida. E você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine de maneira sobrenatural, tá bom? Então coloque aí: eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Beleza? Gente, eu quero trazer aqui uma palavra hoje, e a palavra que eu quero trazer para todos vocês, como essa madrugada, eu começo uma oração por todos os fiéis. Eu quero compartilhar com você uma palavra, estou aqui com a minha Bíblia na mão, e eu gostaria que você agora parasse por um instante e ouvisse a palavra de Deus. E a palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa madrugada, a qual eu posso chamar de revelação da madrugada. Ela está em Salmos, no capítulo 101 e no versículo de número 6. Repetindo para você, Salmos, capítulo 101, versículo 6, está escrito assim, ó: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Repetindo para você, Salmos, capítulo de número 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que palavra o Senhor nos dá nessa manhã, nessa madrugada abençoada, em que Deus já está movendo o sobrenatural na sua vida. E essa palavra do Salmo 101:6 é tão interessante, porque está escrito o seguinte: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Você veja que a Bíblia está dizendo que Deus, ele procura os fiéis da terra. Deus está procurando pessoas fiéis para que possa abençoá-las, para que possa prosperá-las, para que possa mudar a história da vida dessas pessoas. E logo que eu leio esse versículo nessa madrugada, eu me lembro de uma situação que eu quero compartilhar com você, e é muito importante para que você medite na importância de você ser fiel. Quantas pessoas, às vezes, elas não entendem que a promessa de Deus, ela é condicional, ela não é incondicional. Ou seja, ela tem condições. Para você receber essa bênção, ela tem condições. Não é uma coisa incondicional. Tanto que lá em Deuteronômio 28 está escrito: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Não é simplesmente você chegar e dizer: não, eu serei abençoado. Não, essa bênção, ela é condicional. Coloque na tua mente, toda a bênção, ela está condicionada a alguma coisa. Tanto que Deuteronômio 28, repito, diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, então todas essas bênçãos, elas virão sobre ti e te seguirão. Quer dizer que a condição para que eu seja abençoado é ouvir a voz de Deus. É como nós pregamos ao longo da vida, que a obediência a Deus, ela gera o quê? Ela gera a bênção na nossa vida. Como automaticamente a desobediência, ela gera as maldições. E muitas pessoas frequentam a igreja, frequentam cultos, mas não entenderam o porquê que não são abençoadas. O porquê que não há um sucesso na vida dessas pessoas. O porquê que elas não têm prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou dizendo apenas de uma prosperidade financeira, mas eu falo de uma prosperidade no casamento, na saúde, na vida sentimental.
Porque a prosperidade que vem de Deus, ela é plena, ela é completa, ela é em vários aspectos. Então, olhando essa palavra do Salmo 101:6, que nós lemos agora há pouco, que diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que eles estejam comigo. Ou seja, Deus está procurando. Deus está à procura de pessoas que sejam fiéis. E fiéis em tudo. Então, quando nós entendemos o que aconteceu com Davi, e eu quero que você preste atenção, se você abrir a Bíblia na sua casa, você vai ver uma passagem que diz assim, ó: o Senhor me tirou por detrás das malhadas. Olha só a revelação da palavra. O Senhor me tirou por detrás das malhadas. Eu quero que você entenda que Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi não tinha nada de rei, Davi não era rei, Davi não era guerreiro, Davi não vinha de uma família nobre, Davi não vinha de uma família rica, mas Davi, ele escolheu ser fiel a Deus. Davi escolheu no meio do pasto, e agora eu quero que você preste atenção nisso. Havia dois tipos de ovelhas. As ovelhas que eram boas para comércio, as ovelhas que tinham valor, e as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram aquelas ovelhas raquíticas, de pouco valor. Eram aquelas ovelhas malhadas, eram ovelhas que naquela época não tinham tanto valor para o comércio da época. Então o pai de Davi não colocou Davi para ser pastor de um grande rebanho. Ele não colocou Davi para ser pastor de ovelhas de alto valor, de um valor monetário significativo, não. Davi, ele foi pastor da pior espécie de ovelhas. Ele foi pastor das ovelhas mais baratas que tinha. Tanto que quando você ouve ele escrevendo isso, o Senhor me tirou por detrás das malhadas. Deus estava dizendo para Davi o seguinte, e através de Davi, quando você for fiel no pouco, quando você for fiel diante do anonimato, da insignificância, então Deus vai te honrar. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizer, não, quando Deus me honrar, eu vou me batizar. Quando acontecer isso na minha vida, eu me tornar alguém próspero ou alguém de sucesso, eu vou começar a fazer a obra de Deus. Quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. A pessoa colocando um monte de condições erradas para ter uma mudança de vida, não. Você conhece a passagem bíblica que diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E quando lemos essa palavra na Bíblia, Deus está falando de talentos. Porque para um homem ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 3. E teve um certo camarada que recebeu 1 talento. Olha só, um único talento. E agora todos multiplicaram seus talentos. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou. Porque era apenas 1, com medo, né? E até mesmo olhando para os outros, como quem diz, o fulano recebeu 5, o Beltrano recebeu 2, mas eu recebi só 1. Ou seja, ele não foi fiel no seu pouco. E por ele não ser fiel no seu pouco, a própria Bíblia diz, porque foste infiel no pouco, e agora até o pouco que tem te será tirado. Nessa madrugada, eu vim aqui dizer para você o seguinte, a bênção de Deus, o sucesso que Deus tem, porque Deus tem sucesso para você, Deus tem prosperidade para você, o que Deus tem para a tua vida está condicionado. Não importa se a tua empresa é pequena, não importa se o teu salário é pequeno, não importa se aonde você trabalha o teu cargo ou a tua função é a mais inferior, se o teu salário é o mais inferior. Eu quero que você entenda que Deus, Ele é aquele que pode mudar a tua história e Ele é aquele que quer mudar a tua história. Como está escrito na Bíblia, o Senhor levanta o homem do pó, do monturo e assenta nas regiões celestiais. Deus tem para a tua vida, sim, uma bênção de prosperidade. Deus tem para a tua vida um sucesso que você não imagina. E a pergunta que eu faço para você hoje, você crê de fato na palavra de Deus? Você crê que nessa madrugada Deus está te chamando para você viver o sobrenatural na sua vida? Se você crê, primeira coisa, você tem que plantar no seu coração essa palavra, que você leu comigo, Salmo 101, versículo 6. Você tem que crer na palavra de Deus. E a palavra diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Nesse momento, os olhos de Deus estão sobre a terra. E Deus está procurando pessoas que digam assim, Senhor, eu quero ser fiel.
Eu quero chegar na igreja, eu quero ouvir a palavra e eu quero praticar a palavra que vem do altar. Eu quero viver essa fidelidade. Davi estava lá no meio do pasto. Davi era pastor do pior tipo de ovelhas da época, das piores ovelhas do seu pai. Mas ali, diante daquelas ovelhas, ele não teve medo de lutar. Quando vem o urso, ele matou o urso. Quando veio o leão, ele matou o leão. Sabe por quê? Porque ele era fiel. Não importava a situação, ele estava crendo que Deus iria mudar a situação da vida dele. Nessa madrugada eu vim aqui dizer que Deus não quer melhorar a tua situação. Nessa madrugada eu vim aqui dizer para você que Deus não quer simplesmente dar uma ajeitada na tua situação. Mas eu vim aqui dizer que Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer mudar por completo o seu ser. Basta que você agora, você diga a Deus, eu quero ser fiel. Eu entendo que as bênçãos não são incondicionais. As bênçãos são condicionais, elas têm condições. E a condição é eu ser fiel. Repito o que eu li na Bíblia com você hoje. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Essa é a verdade. Deus está procurando pessoas fiéis. Há muitas pessoas que vão na igreja, há muitas pessoas que congregam, há muitas pessoas que participam de cultos e essas pessoas se perguntam por que eu não tenho sucesso, por que eu não tenho prosperidade, por que as coisas não acontecem, por que as coisas não fluem na minha vida. E se você vai olhar a fundo, essas pessoas são apenas frequentadores de culto, essas pessoas são religiosas, dizem que são evangélicos, que são crentes, mas lá no fundo elas não são fiéis a Deus. E está aí a palavra que você leu comigo hoje. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que eles estejam comigo. É uma palavra tremenda, é uma palavra maravilhosa. Eu quero nessa madrugada profetizar na tua vida, que o Espírito Santo está entrando dentro do seu ser, e que Ele está já movendo você. E se você talvez agora diz, bispo, eu não sou fiel a Deus ainda, eu ainda não sou fiel, eu ainda não fiz realmente uma entrega para Deus, eu tenho ido à igreja, mas não tenho sido fiel. Deus está te pedindo hoje, se torne fiel, porque Ele vai ao teu encontro. Ele está procurando pessoas fiéis. Assim como Ele encontrou lá no pasto um jovem chamado Davi e o exaltou e colocou como rei de Israel. Assim como Ele encontrou na casa de Jessé um rapaz chamado, lá na casa de Jacó, um rapaz chamado José, e o exaltou como governador da terra do Egito. Deus, Ele sempre encontrou fiéis e promoveu esses fiéis, como Ele quer promover você essa semana. A primeira palavra da semana, a primeira revelação da semana é essa: seja fiel a Deus, porque Deus está procurando pessoas fiéis. Eu conheço pessoas que a vida toda, elas são crentes, são evangélicos, são cristãos, ou melhor se dizem, mas nunca foram fiéis a Deus. E se você olhar a vida dessas pessoas, é uma vida que empacou, é uma vida que trancou, é uma vida que bloqueou, é uma vida que não vai para frente. Sabe por quê? Porque Deus não procura evangélicos, Deus não procura crentes, Deus não procura rótulos, Deus procura fiéis. Ele diz, os meus olhos estão sobre a terra, à procura de fiéis, para que eles estejam comigo. Então que você possa viver realmente essa palavra e ser abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, é madrugada, meu Pai, e eu estou me colocando na Tua presença hoje, porque eu estou orando, meu Pai, por todos os fiéis. Meu Deus, eu te peço agora que essa palavra, que é uma palavra viva, que é uma palavra poderosa, ela possa se cumprir, meu Pai, na vida de todos os Teus filhos. Como está escrito, meu Pai, na Tua palavra, os Teus olhos estão procurando os fiéis da terra para que eles estejam contigo. Meu Pai, que o Senhor possa agora, através do Espírito Santo, mover a vida, Pai, desta mulher, mover a vida desse homem, mover a vida desse jovem, e que esta pessoa, meu Pai, tenha um desejo ardente, meu Pai, no coração, de Te buscar, de Te servir, e Te servir, meu Pai, com fidelidade,
porque como está escrito na tua palavra, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Meu Deus, faz na vida desse homem, faz na vida, meu Pai, dessa mulher, o mesmo que o Senhor fez na vida de um homem chamado Davi. Ele era pastor de ovelhas, ele era desacreditado pelo seu pai, desacreditado pelos seus irmãos, desacreditado pela sociedade da época, mas a partir do momento em que ele se tornou fiel, no meio daquele pasto, no meio das ovelhas, no meio dos perigos, de ursos e leões, como diz a Bíblia, ele decidiu ser fiel. E o Senhor tirou ele lá do anonimato, do meio do pasto, e o colocou como rei de Israel. Assim como o Senhor olhou para a casa de um homem chamado Jacó, e no meio de todos aqueles homens fortes, musculosos, o Senhor encontrou um jovem chamado José, e o colocou como governador da terra do Egito. Deus, eu te peço que essa semana o Senhor venha promover com as tuas bênçãos todos os fiéis, em nome do Senhor Jesus. Deus, abra sobre eles a janela dos céus e derrame a bênção tal, a bênção que dela vem a maior abastança. Desta maneira, Pai, nós abençoamos a todos. Meu Deus, que essa semana seja de muitos milagres, que essa segunda-feira seja marcada, Pai, pelo sobrenatural. Eu abençoo a todos que estão comigo nessa live e que o Teu Espírito Santo desperte eles para algo maior que o Senhor tem para a vida deles. É o que eu te peço e assim abençoa a todos, Pai. Que aqueles que estão doentes recebam a cura, aqueles que estão cativos sejam livres, restaura as famílias. Meu Deus, cura os enfermos, é o que eu te peço e abençoa a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus.